Senhor Deus, nós queremos abrir o nosso coração nessa noite e dizer o quanto nós te amamos, o quanto o Senhor é importante para nós, independente das circunstâncias, Pai, que enfrentamos, das dificuldades, das lutas. Ainda assim, Senhor, Tu és o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, é o amor que nos constrange, é o amor, Senhor, que nos cura, é um amor, Senhor, que nos deixa apaixonados, sedentos pela Tua presença. Porque não queremos abrir mão, Senhor, de ser cheio do Teu Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor fale conosco, fale com cada um de nós, através da Tua palavra, através dos louvores, através de quem Tu escolher, Senhor, para falar aqui nessa noite. Que esse grupo de oração tenha liberdade, seja ministrado por Ti. Queremos apresentar, Senhor, a igreja ao Senhor, comunidade cristã, Deus proverá. Que o Senhor continue a abençoar. Que o Senhor continue, Senhor, a dar sabedoria para aqueles que administram, Senhor, para aqueles que tomam as decisões. Que todas as decisões sejam tomadas, inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Derrama da Tua presença, da Tua sabedoria e do Teu temor, Senhor. Que o Teu nome, Senhor, ainda seja mais glorificado, conhecido e exaltado através do ministério Deus proverá. Continua abençoando as famílias, continuando abençoando cada membro desse ministério, que o Barroso, que o Eusébio, em todo lugar, Senhor, que esse ministério chegue, venha levar um impacto da Tua presença, da Tua palavra, e vidas venham ser transformadas. Quero apresentar também, Senhor, a minha esposa nesse momento. Que o Senhor continue, Pai, a trabalhar, a sarar. Que ela continue, Senhor, nesse processo rápido de recuperação. Em nome de Jesus. Também colocamos diante do Senhor o novo templo, Senhor. Que o Senhor use, Senhor, aqueles trabalhadores para fazer tudo, Senhor, corretamente. Tudo perfeito, Senhor. Tudo bem trabalhado, de maneira profissional. Que não haja ali, Senhor, gambiarra. Que tudo seja feito, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor já vá preparando, Senhor, as pessoas dali de perto. Que aquele tempo seja um local da manifestação da Tua glória, Senhor. Que venha ainda mais pessoas para serem cuidadas e amadas pela Tua igreja em Cristo Jesus. Que mais famílias sejam restauradas, mais pessoas sejam libertas, sejam salvas. Para a glória do Teu nome, Senhor. Continua a nos fortalecer. Continua, Senhor, a nos capacitar a fazer a Tua obra. Abençoa, Senhor, cada membro da igreja, espiritualmente, derramando das Tuas bênçãos espirituais. Vai enchendo cada membro da igreja, Senhor, derramando o Teu temor, ajudando nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Vai tocando nas emoções de cada um, tirando toda luta, toda batalha. Que todo gigante na mente venha cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. Toda ansiedade, toda angústia, todo medo, todo pânico, Senhor, venha cair por terra. Todo pensamento mal, toda tentação, venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento também o corpo da Tua igreja. Que o Senhor venha entrar com saúde, com cura na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Toca na sua saúde, Senhor, restaura a saúde de todos eles. Livra do mal, livra da doença. Toca nas finanças, Senhor. Abençoa, Senhor, da sabedoria, da estratégia. Faz água sair da rocha, Senhor, na vida do Teu povo. Que nunca venha faltar o pão na mesa, Senhor, de cada um dos membros. Em nome de Jesus, Pai, porque nós servimos a um Deus que é tão precioso, que é tão fiel e tão cuidadoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos? Eu pedi para vocês orar, mas vou ter misericórdia de vocês hoje, viu? Isso é da vontade. Quem aqui
escutou hoje a palavra do dia. Levante sua mão direita, que a esquerda não presta, a direita. Ninguém, só um. Pois eu vou ler aqui, e hoje eu quero tentar aqui ensinar a vocês como extrair alimento da palavra, tá? Vamos lá, vou ler aqui o Salmo 30. Diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, eu te clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cante louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louve seu santo nome, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Vamos dizer que hoje, né? Dá só um pauzinho, não, né? Eu fico doido escutando louvor e pronto. Pronto, vamos lá. Irmãos, um cristão que ele não aprender, não entender, em primeiro lugar, né? A necessidade, eu não estou falando de algo que é sugestivo, não, de uma sugestão, de uma possibilidade, não. Algo que é necessidade, algo que é essencial. Por exemplo, as suas pernas, ela é uma sugestão ou ela é uma coisa essencial para você andar? Para andar é uma necessidade. Essencial. Né? Sem elas você não anda. Né? Você pode se locomover, tá numa cadeira de roda e tal, mas andar não anda mais. Então ele não pode nem parar assim, hoje eu vou sair, mas eu vou sair sem as minhas pernas. Tu tomou essa decisão? Não, né? Não. Pronto. Então, assim é a palavra de Deus. Ela é essencial para a vida do cristão. Então nós temos que aprender a enlouquecer por causa da palavra. O que é enlouquecer? Você tem que aprender a conversar sozinho. Ou seja, conversar com a palavra. Você tem que aprender a fazer perguntas para o texto. Então eu queria que você lesse agora esse salmo. E você pode fazer para mim a pergunta. Você vai fazer para o texto, né? A pergunta. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês vão me responder olhando para o texto, tá? Tem aí uma pessoa, né? Que esse texto aconselha, indica, orienta a ser exaltado. Quem é essa pessoa? É o Senhor. Quem? Senhor Deus. Onde é que está essa resposta? Porque não está Não, no texto. Não importa o que você pense, no texto. Vamos aprender hoje a deixar o texto conversar conosco. Vai. Uma pergunta? Hã? Uma pergunta? Tem um ser aí, uma pessoa, ou é um objeto, ou é um animal, que o texto manda que ele seja exaltado. Então, onde é que está dizendo aí no texto? Exaltarei, Senhor, porque tu... Versículo primeiro? Pronto, tá vendo? Bem simples, né? Mas é isso aí que faz você se alimentar do texto. Então, o que é que o Salmo está dizendo? Eu te exaltarei, né? Pois tu me regueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minha custa. Exaltar aqui é engrandecer, é agradecer, é adorar o nome de Deus. Então, aqui existe o escritor, né? Existe. Quantas pessoas tem nesse texto aqui? Vamos lá de novo. Quantas pessoas? Acho que duas. O que está pedindo
Está dizendo que vai exaltar o Senhor. E o Senhor? É o Davi. Tem mais alguém aí. Senhor, uma. Davi, que é o escritor, duas. Terceiro? Não. Nós não estamos aqui no texto. Não? Cadê? Versículo 4, né? Cantem louvores ao Senhor. 3, ó. O quarto. Personagem. Tem Deus, tem o salmista, né? Davi, né? Que está na pessoa do eu, né? Aí cante louvores ao Senhor, que na versão dela ali é voz. 3. Quem é o quarto? Os santos? Não. Os santos, cadê? Tem nós e Não, os santos e os fiéis é a mesma coisa. Eu vou dar uma dica. Está no versículo 1. Os inimigos. Então a gente vê aqui 4 personagens, né? Vê 3. 4. Vê, ó. Eu é quem? O salmista. Te exaltarei, Senhor, Deus. E ele manda aqui, cantem louvores ao Senhor, né? Que é nós. Está indicando essa orientação. Deus e o Senhor, né? Senhor e Deus é a mesma coisa. Não, ó. Presta atenção. Eu te exaltarei, Senhor. Tem o eu, que é a primeira pessoa. Senhor, segunda pessoa. Segunda pessoa que fala são 2 pessoas, 2 personagens. No versículo 1 tem outro personagem, que é os inimigos. 3. E cantem louvores, nós. 4 personagens. Ele está dizendo a ação do eu, que é ele. A outra, Ele, o Senhor, os inimigos e nós. Então, 4. Então aqui existe 4 personagens, né? Pronto. E ele diz que só tem um aqui que é para ser exaltado. Quem é? Senhor. Não? Senhor. Teve uma pessoa aqui que pediu socorro. Quem foi? Foi o salmista. Salmista. E o que foi acontecer quando ele pediu socorro? Ele começou a chorar. Não. Ele começou a exaltar. Você tem que olhar para o texto. Arranque do texto. A nossa mente, ela quer ir logo para a aplicação. Ele disse, ó. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste, não é não? Ele clamou por socorro e Deus fez o que? Curou. Na opção de vocês, Saraste. hã? Que é saraste. Saraste, curaste, Senhor, né? meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Então qual a lição que a gente pode tirar aqui dessa frase, ó? Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. O que a gente pode tirar uma lição aí? Quem pode me dizer desse versículo? Senhor, a ti clamei por socorro e tu me curaste. O que eu poderia assim, aprender para mim, assim, tirar para a minha vida? Não. Hã? Antes ele já sabe que a gente vai acontecer, né? Só que pra gente chegar para ele, a gente tem que se expressar. Como? No momento difícil da nossa vida, a dificuldade, como por exemplo, trabalho, né? Um problema na família. Aí, se a gente clamar por ele, em secreto, que ele escuta em secreto, fala em secreto, né? Então, ele, se faz de verdade, aquela oração for, né, sincera, ele vai... Então existe uma promessa aqui, né? Isso. Quando eu oro, ele me responde. E aí, quando está dizendo aqui, ó, vamos lá. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Esse curaste, o que vocês entendem por curaste? Vocês entendem que, rapaz, o salmista que está aqui dizendo que Deus só vai responder se for em caso de doença, porque ele está falando de cura, ou você está dizendo que, ou o salmista está querendo dizer, de maneira generalizada, que quando nós oramos a Deus, ele responde às nossas orações. É generalizado. Saraste. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que nós temos dificuldade de acreditar na oração? Por que
a maioria maioria não, né? Não vou também ser tão radical, mas algumas pregações não levam o povo a acreditar na oração dele próprio. Ele não ora com fé, ele demora. E o que é orar com fé? Eu acho que é porque Um de cada vez, sabe? acreditar que vai acontecer. Acreditar, pronto. E aí? E às vezes, às vezes também a gente pede uma coisa a Deus e quer logo de imediato. Mas pra Deus não é assim, né? Deus não é ansioso. Tudo tem seu tempo. Então existe uma certeza aqui que se eu orar ele vai me responder? Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Vocês acham que ele estava falando aqui exatamente de uma doença, né, de um momento de morte, ou acho que... Porque quem escreveu aqui foi Davi, né, pessoal? E a gente sabe que Davi enfrentou várias batalhas e ele passou vários perigos de morte. E só que o perigo de morte, para nós, a gente pode levar também para várias áreas de nossa vida. Existe a morte espiritual, que é a pior de todas, quando a pessoa está passando uma batalha, está se afastando de Deus e está se desviando, né, vamos dizer assim. Existe também a morte emocional, quando você está recebendo contra-ataque na sua mente, né, de ansiedade, medo, pânico, angústia. Existe também a morte nos negócios, né? Está com medo de perder o emprego, com medo de quebrar, de não pagar as contas, né? Que aqui não tem ninguém com esse medo, né? Existe esse tipo de medo também. Vocês acham que ele estava falando aqui só de um momento de doença ou ele estava querendo generalizar que se a gente estiver prestes, né, a entrar na sepultura, prestes a descer a cova, Deus tem um poder de devolver a vida? O que vocês acham? É generalizado. Então, todo em qualquer situação, eu posso orar a Deus? Sim, sim. Em toda em qualquer situação, eu não só posso, mas eu devo. A oração, irmãos. Olha, um dos segredos do rei Davi é que ele era um adorador. E o que é adorador? Se adorador fosse cantar, eu era o primeiro a estar condenado. Porque eu não tenho uma voz bonita para cantar. Aliás, a minha voz não é um dos meus mais fortes, né? O ponto mais forte. De maneira definitiva, porque até quando eu estou pregando, eu já tentei no começo assim, da minha fé, que eu comecei a pregar como aqueles pregadores pentecostais que gritam e não sei o quê, mas eu só aguentava 10 minutos pregando, a garganta ia-se embora, o defel estava... não saía mais. E quando eu pregava também, eu passava 2, 3 dias, 4 dias com a minha garganta inflamada. Porque eu queria, né? Então eu fui obrigado também a assumir a minha identidade, o meu estilo, né? Então a oração, irmãos, ela não é... A adoração não é exatamente cantar. Você pode adorar cantando, mas você pode adorar também falando, reconhecendo, entendeu? Pregando, quando você está pregando, você está passando por uma dificuldade e você está pregando um evangelho para alguém, você está adorando a Deus. O que é adorar? Adoração vem de reconhecer que Ele é Deus em toda e qualquer circunstância. Adoração vem de agradecimento, de você nunca esquecer de onde Ele te tirou, do que Ele já fez em sua vida. Porque se a gente for viver somente por aquilo que Ele irá fazer, nós seremos frustrados. Não porque Ele não vai fazer, mas é porque existe um atributo de Deus que se chama soberania. Ele faz do jeito dele e no momento dele. E se Ele quiser fazer. Entendeu? Então quando eu oro, não é garantia que Ele vai fazer. Não, mas o senhor é pastor, o senhor é bispo. Não importa. A oração não tem o poder de obrigar Deus a fazer nada. Sei que é frustrante, mas é verdade. E nem o canto da palavra de Deus diz que se eu orar, Deus é obrigado a fazer. Não, Deus não é obrigado a nada. Agora, Deus, Ele é rico em misericórdia. Então, por que Ele deixou essa questão da oração? Quando Jesus morreu, Ele foi para os céus. E Ele chegou lá, se curvou diante do Pai e entregou a missão cumprida ao Pai. Então, depois dessa missão que Jesus cumpriu aqui na Terra, vinha a segunda parte da missão, que era
quem iria anunciar as boas novas, que era que o Messias veio, que ele morreu na cruz e que agora quem aceitar Jesus não vai mais para o inferno, vai para o céu. Quem iria anunciar? Poderia ter sido os anjos escolhidos. Os anjos iriam anunciar muito melhor do que nós. Porque os anjos não têm dupla personalidade, os anjos não têm problema das emoções. Seria até melhor para as pessoas acreditarem, né? Teoricamente, mas imagina comigo. Se o próprio Deus veio aqui na Terra, na pessoa de Jesus, e as pessoas não acreditaram, que dirá os anjos. Entendeu? Então o próprio Deus estava ali com eles. Um dia, Filipe chegou para Jesus e falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele, Filipe, rapaz, o que está acontecendo contigo? Eu estou aqui contigo, não sei o quê. Se você me vê, você vê o Pai. Não, mas mostra-nos o Pai e pronto. Entendeu? Então eles estavam andando com Jesus. João Batista, ó, quando Jesus veio se aproximando, ele reconheceu. E antes de eu falar de que o João Batista falou, Jesus deu um testemunho de João Batista. Falou que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele foi o maior profeta. Por que ele foi o maior? Porque ele teve o privilégio de apresentar o Messias em pessoa. Estava em Jesus, e ele disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus veio, pediu para ele batizar, mas Senhor, eu te batizar? Pelo amor de Deus, eu que preciso ser batizado por ti. Não, faça isso. Importa, por questão da justiça. Ele foi lá, batizou e desceu o Espírito Santo sobre Jesus. Né? Beleza. Mas lá na frente, João Batista foi preso por Herodes. Né? E a sobrinha lá de Herodias, né, a mulher do... Ou era Herodias o nome dela, agora não lembro. Pediu a cabeça de ela, dançou lá e o bobaião do rei disse que ia dar o que ela quisesse. E ela disse que queria... A mãe dela pediu para ela dizer... A tia dela pediu para ela dizer que queria a cabeça de João Batista. Aí o Herodes não tinha como voltar atrás, porque ele tinha dado a palavra dele na frente de muitas pessoas importantes. Aí ele foi e mandou arrancar. Só que antes disso, quando ele estava preso, João Batista mandou os discípulos dele ir até Jesus. Com a seguinte pergunta: ei, o senhor é aquele que havia de vir ou ainda virá outro? Como é que pode? Como é que pode? Se João Batista foi o que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo estava duvidando lá na frente. Por quê? Porque ele estava passando por uma crise. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque quando nós estamos em uma crise, as nossas emoções elas são abaladas. Por isso que muitas pessoas entram na igreja, aceitam Jesus, é impactado, e depois de um tempo elas vão sair. Por quê? Porque elas querem viver da emoção. Mas nem todo culto você vai sentir algo. Até porque não deveria ser o nosso foco ir por culto a sentir alguma coisa. Nós deveríamos ir para o culto aprender e cultuar a Deus. E não sentir. Entendeu? Então, irmãos, isso é muito importante. Então, a oração ela deveria ser fundamental dos crentes. Quanto mais cedo você desenvolver esse relacionamento com Cristo, mais possibilidade vai ter de você ter uma vida de sucesso. Uma vida de cristão, né? De sucesso. Não estou falando que não, pastor, quer dizer que se eu orar e ler a Bíblia, acabou. Se eu não vou ter luta, eu vou ter só vitória, não. Mas você vai ter uma capacitação sobrenatural para continuar caminhando mesmo em meio às lutas. Porque há quem pense que só porque alguém lidera ou está pastoreando, não tem problema. Mas isso é uma das maiores ilusões. A diferença de um para o outro é que aquele que lidera ou pastoreia, né? Ele entendeu a necessidade dele buscar o Senhor. Ele colocou a confiança dele em buscar Deus. Então, nem sempre quando você vai orar, você vai sentir. Se você conseguir vencer essa etapa, você vai conseguir ter uma vida de oração. Não pense que orar é um yoga, é aquela coisa lá, negócio de budismo, né? De você ali sair da terra e não sei. Não é. Não é isso. Você precisa entrar nessa simplicidade de entender que orar é você conversar com Deus e você ter fé. É onde que a Bárbara falou, fé. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas Deus está me ouvindo, porque a palavra dele diz.
que ele me ouve. Então, vai ter dia que tu vai orar, que vai fluir, vai ser 1 hora, 2, 3 horas, sei lá, maravilhosa, 10 minutos, dependendo do nível de cada um aqui. Mas vai ter dia que vai ser uma luta. Vai ter dia que tu vai ter que se pegar pela orelha e te levar para ir orar. Esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder não é aquele que lidera os outros sem liderar a si mesmo. Por isso que quando Jesus estava pregando, os pessoal olhavam, rapaz, esse cara é diferente. Ele fala as mesmas coisas, né, que os fariseus falam. Mas ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, Jesus ensinava aquilo que ele praticava. Isso tem que ser uma realidade em nossas vidas. Eu não estou falando de perfeição. Irmãos. Nós sempre iremos errar. E também não estou motivando ninguém aqui a continuar no pecado. Mas se você se alimentar, irmãos, você vai conseguir ficar firme com Cristo. Por quê? Porque a oração, a leitura da palavra, o jejum, né? Eu sei que eu estou pregando aqui também para novos convertidos, né? E parece que, vixe, o pastor está dando um negócio tão pesado, um alimento tão sólido, mas não é, irmão. Estou falando de coisa elementar. É porque quando a gente começa a ler o Atos dos Apóstolos, vê o início da igreja dos novos convertidos, eles eram motivados ao quê? A buscar a Deus, a meditar nas Escrituras. Por isso que aqueles caras apanhavam e não deixavam Jesus. Morriam, né? Porque morrer é fácil, né? O ruim é antes da morte, é ser ameaçado de morte. Porque morrer é fácil, ninguém consegue achar ruim, né? Depois que morre, né? O cara chega aqui, bah, acabou. Tem cara que diz assim, nem dor, né? É igual eu vi hoje um acidente, o cara vindo no carro, o caminhão soltou uma barrona de ferro desse tamanho, entrou no para-brisa, atravessou ele. Aquele cara não sentiu nada. Não foi difícil para ele morrer. O ruim é a tortura. O apóstolo João conta-se a história da igreja que ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E depois o cara é tirado, e tá tudo bem, meu filho? Vai abandonar Jesus? Não. Todo queimado, todo tostado. Não. Vê o filho da pessoa sendo assassinado, a mulher sendo, né, sendo morta, e você dizer, não, não vou abandonar. Por quê? Porque ele sabia, irmãos. Ele sabia quem era Jesus. Ele não viveu somente pela terra. Nós somos muitos terrenos. Paulo diz que se nós, os cristãos, esperarmos de Deus somente em coisas terrenas, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou os mais miseráveis. Se eu buscar a Cristo, a Jesus, somente por coisas terrenas, o dinheiro, sei lá. Mas o desejo nosso tem que ser conhecer a Cristo. Eu peço isso todo dia a ele. Tem 13 anos que eu faço esse mesmo pedido. Pastor, mas a Bíblia diz para você não repetir a oração. Ele está falando de ritual. Tem orações que elas são fundamentais. Eu todo dia na minha oração eu peço a ele para me conhecer mais a ele. Porque se a gente conhecer ele, irmão, acabou-se. Porque a Bíblia diz que nada, não, quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte, será a tribulação, fome, nudez, espada. Dirá muitas coisas. Falta de roupa, falta de alimento. Não, então tudo que você está passando hoje, por mais difícil que seja, não tem o poder para te separar de Cristo. Mas pastor, quer dizer que amanhã vai ter um milagre? Não sei, possa ser. Mas não é garantia. Mas o maior milagre é o interno. É o interno. Por quê? Porque é assim. Se você orou a Deus, você sabe que Ele está com você, uma hora isso vai passar. Então você continua prosseguindo, você continua sorrindo. Você continua trabalhando para Cristo, você continua fazendo as coisas com prazer e com alegria. Não estou dizendo que você não vai ter alguns momentos de tristeza, vai. Mas você vai se levantar. É momentos. Não é uma realidade, não é uma rotina de tristeza, de abatimento. O crente, de verdade, ele nunca fica prostrado diante do problema. Ele só se prostra diante de Deus. Diante de Deus ele não suporta, ele se prostra e acabou-se. Não tem forças, né? Então, irmãos, quanto mais a gente conhecer a Deus, mais feliz a gente vai ser. Mais firme. Mais firme. O que nos sustenta é Deus. E creia numa coisa que eu vou dizer, que é a última coisa que eu vou dizer por hoje. Né? A Bíblia diz em Pedro que é necessário que passemos por tribulações. É um fogo ardente que parece que vai nos consumir. É necessário. Para quê?
a nossa fé ser provada. E a gente entender de fato, porque Deus já entende, mas eu e você precisamos entender o que nós temos de mais importante. Não é o nosso dinheiro, não é os nossos objetos, não é o nosso casamento. O que nós temos de mais importante é a nossa fé. Porque alguém pode, o nosso cônjuge pode nos deixar. É uma possibilidade. Minha mulher pode me trair, ela pode chegar para mim, eu não te quero mais, vá-se embora. E eu vou ter que ir, eu não quero mais. Eu posso chegar para ela e dizer a mesma coisa também. Como eu posso, eu não estou dizendo que eu devo nem que é correto. Eu estou falando do ser humano. Do ser humano. Nunca devemos colocar a nossa vida na mão do ser humano. Não estou dizendo para você, cristão, não é isso. Mas nossa confiança tem que estar em Deus. Porque, embora, irmãos, a Bíblia até diz, olha, agora eu vou finalizar. Poderá uma mãe, enquanto amamenta, abandonar o seu filho? É porque é um momento assim de mais alegria, né, na vida de uma mãe. Ela está amamentando aquele bebezinho, né? É um amor, né? Um carinho ali. Hoje em dia está acontecendo muito. É? Aí ele diz, poderá uma mãe? Porque é muito raro uma mãe fazer isso. Ele está falando de uma mãe, né? Uma mãe, né? É difícil. Vocês aqui tem 1, 2, 3, aquele ali não entende muito. Mas vocês não têm noção do quanto de trabalho vocês deu para os pais de vocês. Por mais que vocês julguem que eles foram cruéis, e meu pai não me deu, sei lá, uma cueca, uma calcinha, meu pai é mau, não me deu isso, aquilo. Mas a diferença é que você também fez coisas que desagradou muito a eles. E que eles sentiram vontade, um desejo muito profundo até de botar vocês para cantar pneu, mas nunca conseguiram fazer. Por quê? Por causa do amor que tem dentro da gente, né? É Deus. Eu tive vontade de botar meus filhos para ir embora. Tanta raiva que me fizeram, né? Mas a gente não é guiado pela raiva, né? A gente é guiado por Deus. E aí ele diz, poderá uma mãe fazer isso? Mesmo que essa mãe faça isso. Aí Deus vai indo para mostrar que o amor de Deus está acima de tudo. Mesmo que essa mãe faça isso. Mas eu, o Senhor, nunca me esquecerei de ti. Veja, o seu nome está escrito na palma das minhas mãos. Deus não tem mão. Mas como ele está dizendo, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, para nós, se tivesse um nome escrito aqui na nossa mão, tinha possibilidade de a gente esquecer? Que essa aqui, Mateus. Irmão, eu já tenho 41 anos. Seria 41 não, porque eu aprendi a ler com 7 anos. Vamos botar aí 34 anos lendo o mesmo nome. Tinha como eu esquecer? Mesmo sendo um ser humano, não tinha. Você imagina em Deus que não esquece nada, mesmo não tinha nada. Ele está querendo dizer que não há possibilidade de Deus esquecer de nós, dele nos abandonar. Não há. Há a possibilidade de nós abandonarmos ele. Todas as vezes que teve uma ruptura, uma quebra de aliança, não foi Deus, foi o povo. O povo que quebrou. Por isso nós temos que orar. Senhor, me mantém firme, me mantém na tua presença. E aprenda, irmão. Palavra, oração, jejum. É alimento necessário. Não tem segredo. Mas, pastor, não tem, é isso. Acabou-se. Daqui a 20 anos, vou estar aqui, barba branca, cabelo, não sei se é aqui outro canto, mas vou estar dizendo a mesma coisa para vocês ou para outras pessoas. Oração, palavra e jejum. Acabou-se. Você vai passar por momentos bons ou ruins. Que vai falar palavra, oração, jejum. Relacionamento. Relacionamento. Vocês aqui já se relacionam há quanto tempo? Foram necessários 4 anos de relacionamentos para eles decidirem casar. Não foi? Então isso significa que o quê? Que eles não se amaram mais quando se conheceram. Que eles não se amaram mais depois de 1 ano de conhecido. Nem 2, nem 3. Eles estão se amando mais agora, com 4 anos, que decidiram até morar junto. Entende? Vocês são casados há 60 anos, mais ou menos, né? Então, já teve gente chegar lá em casa e dizer assim, ó, um cunhado meu, né? Primeira vez que ele foi lá em casa, aí foram me visitar, aí depois a minha irmã, eles foram embora, depois a minha irmã foi e mandou uma mensagem para mim, né? Fábio, o abençoado, ficou me perguntando, ele me perguntou quanto tempo eu era casado com a Catiana. Eu disse para ele, rapaz, de casado há uns 13 anos, mas que ele se relaciona deve ter uns 18. Aí ele, rapaz, não acredito, não é mesmo, é. Rapaz, parece que eles se conheceram ontem. Eles parecem 2 amigos, né? Por quê? Porque nós temos Cristo. Nós temos um relacionamento sólido em Cristo. Entendeu? A minha esposa está lá, numa cama, né? Mas eu continuo sendo a minha esposa.
Não tem nada de fora, né? Falo isso debaixo do sangue de Jesus que possa tirar de mim essa paixão, esse amor. Por quê? Porque ele é dado por Cristo, não é por pessoas. Não foi o João ali da esquina que me deu aquela mulher. Quem me deu foi Deus. Entendeu? Então, todos os dias eu saio da minha casa de manhã, eu vou para a igreja. E ela não fica lá. Oh, meu Deus, será que ele tá me traindo? Será que ele foi para casa da outra? Não. Se você ligar para ela, pastora, cadê o pastor? Tá lá na igreja orando. Ela pode olhar meu celular no avião e tudo. Tá lá na igreja orando. E se for lá, vai me ver lá. Se eu sair de lá para algum canto, eu mando uma mensagem para ela. Olha, eu tô indo no canto falando de tal e tal e tal. Nós temos essa aliança. A gente nunca tomou uma decisão sem conversar, sem entrar num acordo. O acordo, ele é essencial, né? Para a vida do casal, para o relacionamento. Então, como é que nós vamos entrar em acordo com Deus se eu não me relaciono com Ele? Como é que você vai entender uma pessoa sem se relacionar com Ele? Tem como. Tem o pessoal do negócio da internet diz, né? Hashtag fica a dica, é? Fica a dica. Amém? Então agora eu queria que pelo menos vocês fizessem uma pergunta sobre oração, sobre essa passagem aí. Só um. Gostaria de perguntar se deve fechar a próxima depois. Não está no texto, senhor. Eu falo igual um pastor ali, mostra aí no texto. Uma perguntinha, irmãos. Sobre oração, leitura da palavra. Vocês que estão começando a ler a palavra agora, é muito bom vocês começar. Eu vou fazer uma pergunta por vocês. Pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo Antigo Testamento ou pelo Novo? Quem gostaria de ter feito essa pergunta? Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos assim. Tem algum problema? É que eu leio a Bíblia, só que eu não leio ela numa ordem. Eu leio, tipo, livros separados que eu acho coesos. Assim. Tipo, eu li antes foi Jó, agora eu tô lendo Atos. Você acha melhor eu ler em sequência? Não é questão de ser melhor, a questão é que para tu entender bem o Velho Testamento, tu vai ter que entender bem o Novo. Porque o Velho Testamento, ele vai apontar para... Por exemplo, se tu ler um testamento que Deus mandou o exército lá e matar milhares de pessoas, tu não vai entender. Eu vou mais para a igreja não, Deus me livre. Crer lá esse Deus, né? Então, o Novo Testamento, ele é ideal para quem está começando a ler. Por quê? Porque vai falar do Salvador, de Jesus, né? A gente precisa conhecer ele, entendeu? Então é muito interessante começar dos evangelhos e ler os 4, porque são 4 perfis, né? Acho que é perfis que fala, né? É como se fosse uma foto, né, da frente de Jesus, aqui de lado, desse lado e das costas. Mostra Jesus de 4 ângulos. 4 pessoas viram a ação de Jesus e relataram. Do jeito que eles viram, né? Sendo inspirado por Deus, é claro. Então, é muito bom ler a biografia de Jesus, depois você vai lá para Atos, que aí você vai vendo mais, como é que eu posso falar? Questão de igreja, como começou, né? Como foi decidido o início da igreja, o concílio e tudo mais. Mas começa dos evangelhos que você vai ser mais edificado. Até porque Jesus, ele era muito prático, né? Você vai ver lá no Velho Testamento, não adulterarás. Você vai entender como. Que o adultério é simplesmente quando alguém comete um ato sexual com outra mulher. Mas se você ler Jesus falando, ele diz, olha, está escrito, não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo impuro, na verdade, já adulterou com ela no seu coração. Então ele piora mais o negócio, né? Porque os homens se gabavam, porque eles desejavam as mulheres, mas ninguém via. Entendeu? E você pode ver que tem casos de adultério na Bíblia que só pega uma mulher. Entendeu? Não pegava um homem. Então era um preconceito muito grande. E aí Jesus aí chega e fecha, olha, agora é a época da graça. Antes, era só se fosse fragado ali na hora da relação sexual. Mas agora não. Se você olhar, eu quero dizer para vocês que agora não vai ser mais os anciãos, os juízes que vão julgar vocês, não. Agora é Deus. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele sabe para onde eu ando, como é que anda, né, meu coração. Em que eu ando pensando. Então começa minha orientação, né? A minha sugestão. Alguém mais tem uma pergunta? Pergunta aí, Pedro Júlio. Tem pergunta não.
A oração. Qual seria o tempo, como posso dizer, Se tem hora. ideal, né? É de joelho, é em pé, deitado, sentado? Qual a posição correta de orar? Vou falar segundo o que eu penso. Para mim, eu me sinto mais reverência de joelhos. Quem mais tem uma opinião? Eu acho que é em pé ou ajoelhado. Acho que é em pé ou ajoelhado. Em pé ou ajoelhado. Quem mais tem uma opção? Acho que não tem uma posição certa, não. Na oração, não. Você só precisa se conectar aqui, ó. Lugar que não tem mais. Acho que é mais questão de sinceridade, né? Ficar com Deus, não importa se digamos que eu estou dentro do ônibus, eu não vou me ajoelhar para orar. Eu acho que depende Mas do a local. sinceridade é concentração. Se juntar as duas a opinião delas duas aqui, pronto, fechou o negócio. Né? Na verdade, não existe posição correta. É a posição que, por exemplo, a Bíblia não fala em canto nenhum que você tem que orar de joelho, né? O judeu ele orava de joelho, sim, mas também ele orava deitado. Né? Porque essas posições, elas indicam humilhação, né? Que você está se humilhando ali diante de Deus. Mas há uma grande possibilidade de você estar ali de joelho, mas o seu coração está orgulhoso. Você está ali de joelho para mostrar para os outros que você, né, é reverente e tal, né? É igual uma história que conta de São Francisco, né? Diz que ele ia andando, né, com os discípulos dele, e lá onde ele estava era muito frio, e tinha um mendigo pedindo ajuda a ele. Ele não tinha mais nada, tinha feito voto de pobreza, né? Não tinha mais nada. O que ele tinha era a capa dele. Ele pegou a capa e deu para o mendigo. Saiu andando mais o discípulo. Aí quando chegou lá na frente, ele caiu de joelho no chão, começou a chorar e pedir perdão a Deus. E os discípulos ficaram sem entender, né? Mestre, o que foi? É porque eu me orgulhei de ter dado a capa. Entendeu? Ele fez uma coisa maravilhosa. Mas o coração dele se orgulhou. Viu como eu sou bom? Viu como eu sou generoso? Então aquilo que é externo nem sempre denuncia aquilo que está interno. Então a gente tem que buscar esse coração sensível, esse coração... Na verdade, irmão, tudo que nós vamos acertar para Deus, a gente tem que pedir a Ele. Se eu quero ser humilde, eu tenho que pedir a Ele. Senhor, eu quero ser humilde, me ajuda a ser humilde, que eu não consigo. Senhor, me ajuda a orar como convém. Entendeu? Conserta o meu coração, meus pensamentos. Porque quem faz tudo é Ele. A gente não consegue. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Entendeu? Então, o relacionamento vai alinhar o teu coração ao coração de Deus. E o tempo? Na verdade, quanto mais tempo a gente orar, melhor. Mas você pode começar com 10 minutos. Qual a hora melhor de madrugada, pastor? Porque a filha é menor. Deus não tem problema com atendimento. Lá no céu não é igual A música fala isso. as atendentes da Oi, né? Da Sky, que tu passa ali 1 hora. Não. Ele tem o poder de escutar todas as orações na mesma hora, no mesmo tempo, entende todas elas e responde todas elas segundo a santa vontade dele. Não tem. Agora, para nós, aí sim. Né? Aí você que vai ver o seu melhor momento, o momento que a oração é muito bom, um local ali que você possa estar só, né? Que você possa sentir à vontade. Mas também, nós cristãos temos que nos desenvolver a orar em público. Porque a nossa fé ela tem que ser confessada em público. Digamos, você está em algum canto por aí, chega uma pessoa, diz, irmão, ora aqui por mim, irmão, e tal. Aí, tá bom, irmão, vou orar lá em casa por ti. Fica que eu vou orar lá em casa. No começo você fica tímido, mas você tem que se desenvolver. Porque você sabe que o princípio, né, sociológico, né, como o pessoal diz, né, os estudantes querem saber melhor do que eu, da comunicação, que é a fala, a conversa. Então, se você for um psicólogo, ele vai botar tu para falar. Tu pensa que ele vai falar, não, ele vai fazer perguntas para tu falar. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, a boca fala do que está cheio. Coração. Então você pode estar aflito, estar preocupado, estar ansioso, aí você vai lá para Deus, Senhor, quero apresentar isso, eu estou assim, estou assado. Você vai se aliviando. Você está botando para fora. Aí quando você consegue botar tudo aquilo para fora, aquele lixo emocional para fora, aí Deus começa a botar a paz dele, o amor dele, a confiança dele, a fé dele dentro da gente.
Por isso que nós saímos no momento da oração melhor. Mas nem sempre você vai sair naquele mesmo momento melhor. Irmão, a vida, você vai ter que ter experiência. Tem culto que eu vou ali, que o povo é dando glória a Deus, aleluia, chorando, aceitando Jesus, eu não senti nada. Nem um trisco, nem. Para mim, eu só falei. Tem outros que eu sinto a presença de Deus e o povo parece que não sentiu nada. Então, se você se focar, você fica doido. Tem dia que eu preguei numa igreja ali, para mim foi horrível. Parecia que era a minha primeira pregação. Um defesa, alguém mandando mensagem para mim, rapaz, uma menina lá que conhecia minha filha, rapaz, o teu pai foi usado lá, não sei o que, Deus falou muito comigo. Aí eu fui passando, o irmão me chamou, irmão, glória para a sua vida, eu estava precisando daquela palavra. Eu falo, meu Deus do céu, é Deus mesmo. Porque se me perguntasse, foi triste, horrível. Vocês nem se tocam ali, ó. Tem momento da pregação que eu me perco todinho. Eu me esqueço até do texto que eu li. Por isso que eu tenho algumas estratégias ali. Eu percebi num dia, não sei se foi semana passada ou foi semana retrasada, que o foco era assim, como receber o Espírito Santo. A minha mente, bum, dá um bug. Aí, Por isso que às vezes eu converso, né? Eu estava onde? Eu pergunto, né? aí Passar mais vergonha, aí mas eu não pergunto. teve essa pergunta bem pai. Porque é uma dinâmica muito grande, né? São as limitações da gente, né? Então, irmão, se você for olhar para as suas limitações, você não vai para canto nenhum, você não serve a Deus. Então, se desenvolva. A primeira célula que meu pastor botou para me liderar, eu falei tudo da besteira que hoje, quando eu me lembro, dá vergonha. Mas eu aceitei o desafio. Aí hoje, se eu prego mais ou menos, né, não dá mais para passar essas vergonhas todas, passa uma vergonhazinha, mas não passar essas vergonhas todas, é porque lá atrás, né, há 10, 11, 12 anos atrás, eu aceitei um desafio. Então, o cristão só cresce através do desafio. Entendeu? Então, vai ter um dia que eu vou dizer assim, irmão ou irmã, você vai levar a palavra da célula hoje. Então, você não vai explicar, você só vai ler lá. Entendeu? Para quê? Para você se desenvolver. Entendeu? Aí às vezes você não consegue orar em público. Por quê? Porque você não acredita em você mesmo. Você tem que acreditar na sua oração. Acreditar na oração do outro, irmão, é fácil. Você tem que acreditar na sua oração. Se alguém chegar por e dizer assim, irmão, ora por mim, eu estou doente. Aí, não, porque eu sou novo na fé. Não, porque quem cura não é você, é o nome de Jesus. Você vai orar no nome de Jesus. Mas se ela não for curada, o problema não é seu, é de Jesus. Ele que decide se vai curar ou não. Não foi curado porque eu não tinha fé. Não, irmão, é Jesus que decide se cura ou não. Se fosse assim, era muito bom. Não, se eu orar, se eu jejuar, Jesus vai curar. É claro que quando eu oro, eu jejuo, a minha fé vai aumentar mesmo, eu vou me sentir mais confiante. Mas ainda assim, quem decide é Ele. Quem decide é Ele. Entendeu? Então você tem que ter coragem. Uma vez eu tava, para resumir, né, que já tá esticando. Vocês conversam demais. Eu tava lá em casa deitado, né? Morava no São Miguel. Aí a minha sogra chega branca da cor daquela porta ali. Aí chega para minha esposa dizendo que lá na casa dela tinha um homem endemoniado. Na casa vizinha, um homem endemoniado. Aí a minha mulher falando, ei Fábio, a mãe disse que tem não sei o que, ele tá endemoniado lá, não sei o que. Aí eu comecei a rir, né? Aí a minha sogra ficou chateada que eu ri, né? Porque eu pensei que era brincadeira, né? Não é brincadeira não, menina, é sério, sei o que, o homem tá lá endemoniado, bora lá. Aí eu mesmo assim, acreditei que era brincadeira, eu peguei minha camisa, vesti, fiz uma oraçãozinha ali de vaqueiro na cozinha, né? Senhor, me guarda, perdoa os meus pecados e tal, e foi pra lá. Até então eu não estava dando credibilidade. E até então também eu nunca tinha expulsado nenhum demônio em ninguém. Aí só que quando eu vou chegando perto, irmão, da casa assim, como daqui, sei lá, para aquele portão ali da saída, irmão, subiu assim, uma percepção espiritual mesmo, que deu um medo, um gelo. Eu disse, rapaz, o capeta tá aqui. Eu tive a certeza que o capeta estava ali. A vontade de voltar foi enorme. Como é que eu ia voltar? A vergonha que eu ia passar? Só para eu vou. Aí eu fui, né? Quando eu chego dentro da casa, irmão, e aquele medo só aumentando. Nunca tinha expulsado um demônio da minha vida. Meu pastor morava a quilômetros de distância.
Aí quando der fé, chama ele aí. Você não pode, irmão, passar para as pessoas insegurança. Eu tava para morrer ali. Chama o rapaz. Aí foram buscar. Lá um cara. Um cara menor, o braço dele dava dois, um homem daquele nasce um em mil, ainda estava internado. Entendeu? Aí ele. Quando eu vi, irmão, aí foi que aumentou o medo. Calma, não sei o que. Aí quando ele falou assim, aí de repente. Eu fiquei cheio de Deus assim, ao ponto que aquele medo foi todo embora. Quando ele disse assim, ó, eu não gosto de tu não, mano. Quando ele falou isso, aí nessa hora eu fui revestido assim de uma coragem, sabe? Aí eu peguei e disse, eu também não gosto de tu não, mano. Eu sabia que eu tava falando com o diabo, né? Eu também não gosto de tu não. Aí ele quis falar, né, dar aquele discurso, eu disse, não, cala sua boca, em nome de Jesus. Quando eu falei isso aí, pronto. Aí caiu de joelho, cara. Aí eu fui lá, ele disse de novo que não gostava de mim, né? Eu disse, não, eu também não gosto de você. E eu fico feliz de você não gostar de mim. Porque antes você me humilhou, mas agora Deus me levantou para te humilhar. Aí eu fui repreendido em nome de Jesus, o cara foi liberto. Mas eu tive a opção de voltar. Eu tive a opção de ir embora. Eu não fui lá porque eu não tinha medo. Não, eu tinha muito, mas era muito medo. Acho que eu não me lembro de um dia que eu tive mais medo. Tive medo. Mas se a gente não enfrentar os nossos medos, você vai conseguir até superar os outros. Mas você nunca vai superar você mesmo. Que é onde vai te fazer um vencedor. Superar você mesmo. Superar os outros é fácil, irmão. Porque você sempre vai olhar para a debilidade do outro. Você nunca vai olhar para aquilo que o outro é forte. Você vai vencer o outro na debilidade dele. Mas o difícil mesmo é vencer você mesmo na sua debilidade. Porque a nossa debilidade nos envergonha. A nossa debilidade, irmão, ela nos coloca para baixo. Mas a gente precisa entender que quanto mais eu entendo que eu tenho debilidade, mais eu vou aprender a depender de Deus. Já parou para pensar? Eu já estava pensando lá na igreja, né? Eu dei aquela palavra lá. No último momento, vamos ficar de pé, só para a gente dizer que ela está acabando. Eu disse, olha, Deus já tem tudo programado, né? Tudo, né? Mas já parou para pensar? Deus já tem tudo projetado. Por exemplo, há um ano atrás, ninguém que era crente, com exceção da dona Lidiane. Mas Deus já tinha projetado essa reunião aqui, ó. Quem que adivinhou que ia ter essa reunião aqui? Quem se programou para essa reunião aqui? Há um ano atrás? Ninguém. Ninguém poderia imaginar isso. Eu não poderia, embora eu tinha amizade com o Antônio há um bom tempo, jamais imaginei isso. Eu nunca nem convidei ele para ir para a minha igreja. Eu chegava perto dele, ele era tudo. Gosto de crente nada, não sei o que, né? Aí eu nem. Opa, vamos. Ok? Só sendo amigo dele. Aí só uma vez que eu falei assim, que ele falou negócio de pastor, mas tu tem algum trauma com pastor. Mas não é todos não, viu? Não foi o que eu falei. Né? Aí o que está acontecendo aqui hoje? Aí você já parou para pensar o que vai estar acontecendo daqui a um ano? Daqui a 2, daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10. Então a nossa tarefa não é ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. A nossa tarefa tem que ser ficar aos pés do Senhor. Não sair da presença dele. Porque é bem certo, irmão, que ele tem muita coisa boa para fazer na vida da gente. O mais difícil ele já fez. Aqui para frente pode ser difícil para nós, mas para ele não. Então não deixe, não desista dos desafios, porque é ele que nos faz crescer. Agora nós vamos para um ponto maior. Aluguel mais caro, são novos desafios, nós não sabemos nem como é que vai ficar o som lá, câmera, nada. Nada, é um ponto de interrogação, nada. Não sabemos de nada. Aí chegou alguns rapazes, pastor mesmo, ei, mas tu é doido. Isso eu sei. Eu sei. Tu é doido, tu vai pagar esse valor. É, mano. Tu é doido, mas Deus me livre disso. Não é o pastor dizendo. Eu sei, mano. Eu não fiquei magoado, eu sei que o senhor não me entende. Eu sei que o senhor não me entende. Então Deus vai colocar missão em nossas vidas, irmão. Deus vai falar para você fazer algo que você não vai conseguir o apoio de ninguém. Esse dia eu cheguei agora lá na igreja, lá quando eu olhei, seria tão mais simples climatizar ali, não era não? Era ou não era? 2 ar-condicionados de 24 ali, ia transformar aquilo ali numa câmara frigorífica. Todo mundo ia ficar lá de agasalho. Mas antes desse novo desafio, nós não tínhamos dinheiro para comprar nenhum ventilador. Entendeu?
Então são atitudes que desbloqueiam o reino espiritual. Então hoje eu já tenho um dinheiro na conta da igreja para pagar o calção lá à vontade. Tá lá. Os pessoas vão me ligar. Antes eu não tinha, né? O homem ligou, pode me chamar. De repente, buf, foi só caindo. E em um momento que não está sendo muito fácil para ninguém, de luto. Então a fé é isso. A fé é isso, irmão. É Deus, ele vai se revelar a mim de uma forma e que se eu esperar ser compreendido pelo Antônio, eu não vou fazer. Então você imagina, eu sou pastor. Jovem, só tenho 3 anos e meio. Um pastor mais velho do que eu chega e diz assim, mas tu é doido. Quanto é, mano? Macho era 2.500, um fez por 1.500. Ainda falei assim para ver se ele se animava. Não, tu é doido. Não, certo? Nós vamos para lá. Aí o outro tava assim, disse, mano, o pastor eu conheço ele é doido mesmo. Entendeu? Para animar, para motivar. Eles não entenderam, mas também eu não esperei isso. Se eu tivesse esperando, tinha saído de lá e arrebentei. Aí eu passo lá em frente à igreja, lá o altar está todo já levantadozinho, né? Então não tem mais como olhar para trás. Se a gente for para lá passar uma vergonha, vamos passar uma vergonha junto. Entendeu? Mas não pode olhar para trás. Então não queira ser compreendido por ninguém, pelos seus amigos. Ah, agora é crente, agora é bichão, é santo, você é vergonha desse. Ah, a fofoqueira dessa, abre. Não ligue. Vive por aquilo que você, tá sentindo aqui. Você não vai conseguir explicar para ninguém. Para ninguém. O que eu sinto aqui dentro, eu não consigo passar para ninguém. Isso aqui, irmão, é algo impressionante que você está sentindo dentro de você. Por isso que você fala para os homens, não, você tá Jesus, filho da mãe. Não, você quer fazer, mas o outro vai, não, aquela lá, isso é dono da... Ele não entende. Você só tem que continuar pregando e orando por ele, mas viva a sua fé. Então, o que Deus tem colocado em nossos corações nesses dias? Então, no momento da crise, irmãos, eu tento tirar meus olhos lá do problema e colocar em Deus. Esse dia uma pessoa me perguntou assim, tu não quer vender teu carro, não? Mas eu já botei um anúncio, tá ali, o nome ali. Mas tu quer? Cara, dentro de mim eu não quero. O que eu quero é fazer a vontade de Deus. Porque eu já passei por experiência bastante para entender que tem decisões que são tão corretas, que tá tudo bem alinhado, tudo para dar certo e dar errado, porque não vem de Deus. E tem umas que parece que vai dar tudo errado, mas porque Deus falou, vai dar tudo certo. Então, por causa dessa experiência, né? Ou eu fico naquela, eu coloco diante de Deus, que seja feita a vontade dele. Que ele é soberano, como eu disse no começo, né? Mas vamos orar, né? Então eu vou pedir para a irmã ali encerrar a célula orando. Encerrei. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entrando na tua santíssima presença. Amém. Te agradecer, meu Senhor, por essa célula aqui nessa noite. Amém. O teu poder, eu creio que está aqui e o Senhor está aqui. Verdade. Eu tenho uma absoluta certeza, Senhor. Glórias Muito a ti, obrigada, Senhor. meu Pai, porque eu creio que o Senhor tocou em cada um que está aqui nesse momento. Ouça. Que teu poder venha revestir mais e mais, que tire o medo, a insegurança, a incerteza. Que tenha sempre a certeza que o Senhor está com cada um de nós. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos aplaudir você, viu? Amém, irmãos.